O Senado cumpre determinação do ministro Gilmar Mendes, do STF, e destruirá dados sigilosos da CPI da Covid. A Paola Cuenca está conosco agora para trazer essas informações. Essa decisão, então, houve autorização do STF. Muito bom dia, Paola. Olá, bom dia. É isso mesmo. Essa destruição de dados sigilosos foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E se trata de dados sigilosos apenas de duas empresas, a OPT Incorporadora e o site Brasil Paralelo. Quando a gente está falando sobre a OPT Incorporadora, de acordo com o senador Renan Calheiros, que era relator da CPI da Covid, ele acreditava que essa empresa tinha uma grande correlação com a Precisa Medicamentos, que fazia intermediação da venda da vacina Covaxin. E como a Precisa Medicamentos estava sendo investigada pela CPI da Covid, então foi pedido a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático da OPT Incorporadora. Da mesma forma, também foi pedido a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático para o site Brasil Paralelo. Mas no site Brasil Paralelo, a argumentação dada pelo senador Renan Calheiros era de que esse site fazia parte de uma grande rede de mídias que acabavam divulgando fake news a respeito da saúde pública. Essas duas quebras de sigilo, inclusive, foram contestadas pelas empresas a respeito de limites sobre o período que seria apurado, quais informações poderiam chegar a ter o presidente, o relator e também outros membros da CPI da Covid, mas de toda forma, esses dados, no momento em que a CPI da Covid foi encerrada, em outubro do ano passado, as duas empresas, elas não aparecem no relatório final da CPI da Covid. E é por esse motivo, então, que as duas entraram na Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal, solicitando que esses dados sigilosos que foram capturados pela CPI da Covid fossem, então, destruídos. Não é um processo muito comum, já que dados sigilosos, investigações, documentos de outras CPIs que já aconteceram no Congresso Nacional ficam abrigados por diversas décadas. No caso de CPIs que acontecem no Senado, essas informações ficam sempre ali guardadas na sala cofre do Senado e passam a ser de responsabilidade do presidente do Senado por conta do encerramento da CPI. E é então por esse motivo que, atendendo a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então autorizou a destruição desses dados sigilosos da OPT Incorporadora e do site Brasil Paralelo. Essa destruição vai acontecer hoje às 2h da tarde, mas vai ser fechado à imprensa. A destruição do HD externo, que contém todas essas informações, vai acontecer na base de marretadas e também de furos feitos por furadeiras. Sem dúvida, Paulo, você falou de Rodrigo Pacheco, ele será presidente da República? Ele não será, ele está sendo, na verdade, por mais que deva utilizar o gerúndio, ele já é o nosso presidente da República interino nesta sexta-feira. Isso acontece porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, está em viagem internacional. Ele deixou o país no início da manhã. Ele saiu da Paraíba, onde ele já estava na quinta-feira, viajou então para a Guiana, para na capital, Georgetown, ter encontro com o presidente do país, Mohamed Arfan Ali. Esse encontro ele já deveria ter acontecido lá em fevereiro, mas por conta do falecimento da mãe do presidente da República, Jair Bolsonaro, a viagem então foi adiada. Ela está acontecendo hoje e, portanto, acontece um processo que chega a ser até um pouco curioso. Como o presidente da República, Jair Bolsonaro, está se ausentando, o primeiro na linha de sucessão seria o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Mas Mourão tem a intenção de concorrer nas eleições de outubro deste ano como candidato para o Senado Federal no estado do Rio Grande do Sul. Se ele assumisse, ainda que por menos de 24 horas hoje, a presidência de forma interina, ele não poderia participar das eleições em outubro concorrendo ao Senado. Ele só poderia concorrer para o cargo de presidente da República. Por esse motivo, então, Mourão também realizou uma viagem internacional. Ontem ele já havia embarcado para o Uruguai, onde deve se encontrar com a vice-presidente do país também latino. Já no caso do segundo da linha sucessória, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele também pretende concorrer nas eleições de outubro, no caso da reeleição para o cargo de deputado federal. E por conta disso, ele também realizou uma viagem internacional nesse mesmo período. Ele foi para Nova York, onde deve ter encontros com outros líderes ali
ali na cidade nos Estados Unidos. E por conta disso, quem fica com a presidência interina da República é o presidente do Senado, que é o terceiro na linha sucessória. Essa mesma situação deve acontecer mais uma vez no mês de junho, quando Bolsonaro vai viajar para Los Angeles por um convite feito pelo presidente norte-americano Joe Biden. Então a gente pode esperar que Bolsonaro também vai viajar em junho, assim como o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Paola Cuenca, daqui a pouco ela retorna ao vivo de Brasília com todas as informações lá do Congresso Nacional. E nós vamos agora trazer para comentar as notícias conosco o Roberto Mota, nesta sexta-feira. Muito bom dia, Mota. Bom dia, Marcelo. Mota, então, sinaliza que Rodrigo Pacheco foi apresentado pelo PSD até como um pré-candidato, então isso já acabou, né, Mota? Então, já que ele assumiu a presidência, então ele é senador e vai permanecer no Senado. Pois é, Marcelo, isso não deve ter sido uma decisão fácil para ele, né? Tem muita gente que daria quase que a própria vida para ter aí os seus para ter uns poucos dias sentados na cadeira de presidente da República. Isso não deve ter sido uma decisão fácil para o Rodrigo Pacheco tomar, mas é um marco na vida de qualquer político, né? Mesmo ter sido presidente só 2 ou 3 dias, isso vai ficar gravado na biografia dele. Sem dúvida, então, não será candidato a presidente, portanto, então, ele agora está como presidente, como a Paola Cuenca trouxe toda essa explicação na linha sucessória, Mourão, na sequência Arthur Lira e agora ficou, então, Rodrigo Pacheco. Agora, Mota, nós falávamos justamente aí da CPI, destruição de provas, escutas, né, material que foi relacionado a algumas empresas. Isso prova que a CPI da Covid ultrapassou os limites legais, Mota? Não há dúvida nenhuma, Marcelo. O que fizeram com a Brasil Paralelo foi uma tentativa descarada de intimidação. A Brasil Paralelo é uma empresa de mídia que está desenvolvendo um trabalho original, de alta qualidade, que contribui para quebrar esse quase monopólio do discurso público pela esquerda, né? O Brasil Paralelo se tornou um sucesso comercial e cultural e esse sucesso é insuportável para aqueles que chegam ao poder e se mantêm lá, espalhando populismo, ideologia, falsificando a verdade histórica. Então, a reação é essa, é intimidação, exigir informações confidenciais, manter essas informações confidenciais, né? A gente sabe que frequentemente essas informações, entre aspas, vazam acidentalmente. Então, eu há muito tempo não vejo uma providência tão justa, tão adequada quanto essa. Essas informações devem ser destruídas e eu gostaria até que fosse possível um dia que as pessoas que tomaram esse ato leviano de envolver uma empresa séria numa tentativa de intimidação pudessem até ser punidos por isso.